Pronto, começou a gravar, né, gente? Vamos lá. Bom, gente, eu estou com um caderno aqui, modelo de redação, e agora eu vou conversar com vocês sobre o gráfico análise de redação, né? Então, eu vou falar para vocês o que é a técnica gráfico análise de redação. Eu tenho ela aqui aberta. Olhem só. Essa aqui é a técnica gráfico análise de redação. Mais um minuto. Aqui tem a questão da compreensão textual, né? Tem a compreensão textual, tem um resumo, as associações e tem os objetivos. Isso daqui ajuda muito na interpretação do tema da redação e na elaboração de argumentos também, tá ok? Então, essa daqui é o gráfico análise da redação. Como e por que eu utilizei essas técnicas? É o seguinte, eu pude perceber, né, aplicando algumas estratégias aqui com os meus alunos, que elaborando técnicas com organogramas, tabelas, né, e resumos, os alunos estavam tendo um bom rendimento em relação à interpretação e produção de redação. Então, eu comecei a estudar muito sobre isso e comecei a estudar também sobre raciocínio lógico. Então, eu resolvi trazer essa questão aqui para a área da redação, né, da interpretação e da produção textual também. Então, aqui no caderno diz o seguinte, né? O que é a técnica gráfica análise de redação, que eu acabei de falar? É uma técnica que propõe, disponibiliza e facilita a compreensão textual, a interpretação, o entendimento do tema e o desenvolvimento argumentativo sobre o que aquele tema está solicitando. Então, tem isso tudo, certo? Como preencher a tabela gráfica? Vamos lá. Como é que a gente vai preencher? Primeiro tem que ter um tema, né, para poder preencher. Então, eu vou procurar um tema aqui nos arquivos. Vem aqui, que eu tenho várias coisas, vamos ver. Temas. Vou pegar tema voltado aqui para o concurso. Aqui, vou pegar um tema voltado para o concurso da Defensoria Pública. Pronto. E vou falar com vocês sobre esse tema. Vamos lá. Só mais um minuto, vamos aguardar abrir o arquivo. Eu vou escolher um tema, né? É uma apostila com praticamente 5 temas, mas eu vou escolher um tema. Vamos ver um tema de bom entendimento. Aqui um tema bem legal. Liberdade de expressão e ataques à democracia. Vamos lá. Aqui pede uma compreensão textual, mas para ter a compreensão textual, vamos ler o que diz o enunciado sobre o tema. Vamos lá? Aqui pela imagem já dá para a gente perceber a situação, né, que aconteceu esse mês em Brasília. E o texto diz o seguinte: manifestações de descontentamento são legítimas em uma democracia, mas não podem, de qualquer maneira, atacar as instituições e a ordem constitucional. Temos lei e ordem que devem ser observadas, e o governo do Estado não vai se eximir da sua responsabilidade neste momento crítico e triste. Há um governo federal eleito pelo povo brasileiro e isso deve ser respeitado. As manifestações não podem descarrilar para atos antidemocráticos. Então, aqui é uma questão que fala sobre liberdade de expressão e ataques à democracia e o que diz ali a Constituição Federal sobre isso, né? Então, a gente vem aqui para montar a tabelinha, né? A gente vem aqui, compreensão textual. Vamos aqui, totalmente ao vivo, viu, gente? Estou gravando o vídeo aqui porque eu quero que vocês aprendam como, né? Professora, posso fazer pesquisa sobre o tema? Claro. Você está treinando, né? Um treinamento, um estudo. Você tem como fazer lá na hora da prova que não tem como você pesquisar sobre o tema. Mas durante o treinamento, o estudo aqui, pode pesquisar à vontade. Aí eu vou botar o quê? Liberdade
Liberdade de expressão. Vamos ver aqui. Aqui, liberdade de expressão. O que é e quais são seus limites? Né? Você pode ter a própria Constituição Federal, ela permite isso, a liberdade de expressão, as pessoas se reunirem em ambiente na rua, né? Se reunirem em ambiente público para fazer manifestações, mas manifestações que não venham a degrinir a própria Constituição Federal, que diz a lei em si, né? Então vamos aqui. Então, a liberdade de expressão ela consiste aí na garantia da livre manifestação. Então, a gente já pode começar a preencher aqui. Vamos lá? Livre manifestação. Só mais um minuto, porque travou aqui, viu, gente? Então, o primeiro ponto da compreensão textual, né? A livre manifestação. Respeito à Constituição Federal do Brasil, de 1988. Vamos ver o que é que a gente pode colocar mais aqui, né? Eu estou fazendo com calma e pesquisando, que é para vocês terem uma ideia do que vocês podem fazer quando for aplicar essa técnica, tá? Vamos lá. Que a própria liberdade de expressão ela já vem na Constituição Federal, no artigo 5º. Tá lá? Olha só. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário o exercício profissional. Então, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Então, o próprio artigo 5º da Constituição Federal ele já permite a liberdade de expressão. Né? Então, a gente vem para cá e eu coloco aqui o artigo 5º, né, da Constituição Federal. Constituição Federal, né? A gente já vai colocando as ideias aqui, né? Vocês não vão preencher a técnica dessa forma. Eu aconselho imprimir o material e fazer manuscrito, na caneta mesmo. Acho bem melhor do que ficar fazendo desse jeito. Eu estou fazendo desse jeito porque tem que gravar a aula, ok? Vamos lá, qual é o tema mesmo? Liberdade de expressão e ataques à democracia. Então, a gente já viu aqui que tem o artigo 5º, que ele permite a liberdade de expressão. Né? A gente tem também... Quais são os limites? O limite é quando você ultrapassa o direito do... Eu não respeito o direito do próximo também, né? Então, aqui tem... Eu vou deixar o artigo 5º aqui bem visível. E eu vou vir aqui agora para atos, que é o tema. Ataques à democracia, vamos lá. Ataques à democracia.
Vocês viram que tem. Vocês percebem que tem várias reportagens aqui, né? Falando sobre o ocorrido lá de Brasília, um ataque à democracia. Então a gente pode botar aqui também, gente, não vou nem olhar. A gente pode incluir aqui crime, crime contra o patrimônio público. Pode botar crime cultural. Pode botar discriminação. Deixa eu ver um outro ponto que a gente pode botar aqui. Na íntegra. Eu tô preenchendo tudo com calma, tá, gente? Discriminação. Né? Então, a gente pode botar atos democráticos. Democracia e atos democráticos. A gente pode botar crime contra o patrimônio público, crime cultural, discriminação, lesão corporal também, porque sempre gera agressão, né? Crime contra a ordem pública, né? Porque gera vandalismo. O que mais que a gente pode botar aí? Vamos ver. Ler aqui para ver se aparece alguma ideia, né? É crime atentar contra a democracia? É crime. Aqui a gente tem a lei de crimes contra o Estado e a ordem política e social. Então, a gente pode inserir aqui também na interpretação. Vamos lá, lei de crimes contra o Estado. E a ordem política e social. Pronto, já dá para incluir. Isso daqui é uma interpretação, então você pode colocar a quantidade de informações que vier na sua cabeça aí, entendeu? Entenda quais são os crimes em invasão golpista na Esplanada. Então, eu achei interessante essa reportagem do UOL e vou compartilhar com vocês aqui. A gente tem um Código Penal, que é chamado delito de insurreição. Então, vamos botar lá, delito de insurreição. Vamos botar aqui o nome. De insurreição. Delito de insurreição. Vamos ver se tem mais. Esse negócio de pracinante. Crime de terrorismo, né? Tem a questão do crime de terrorismo também. Eu acho que tá bom, né, gente? Tá bom. Aqui, crime de terrorismo. Pronto, vou botar aqui crime de terrorismo.
E temos mais 2 quadrantes para preencher sobre democracia e atos. Vamos ver. Democracia e ataques à liberdade de expressão e ataques à democracia. Então, a gente pode botar aqui o discurso de ódio. Envolve muito nisso, a questão do discurso de ódio. E tem a questão também da ditadura, né? A gente pode botar aqui que é crime, né? Você citar a ditadura militar. Eu posso botar apologia à ditadura militar. A gente pode colocar isso também. Atos. Vou botar aqui a apologia à ditadura militar. O que mais que a gente pode botar sobre o tema liberdade de expressão e ataques à democracia? Desigualdade social, né? Para botar muita coisa, né, gente? Bota só os principais tópicos que você lembra no momento. Então, a gente já preencheu essa parte. E vem aqui, essa parte aqui dessa bolinha, o que é que vai colocar? Você coloca termos que interpretem, resumam aí o seu entendimento. Então, no caso aqui, eu vou botar aspectos da lei mesmo. Né? Eu vou botar aqui, todos são iguais perante a lei, né? Então, eu vou botar aqui esse tópico, conforme o artigo 5º da Constituição Federal, né? Todos são iguais perante a lei. O que é que diz mais aqui? Inviolabilidade do direito à vida, vamos lá. Vou até copiar aqui. Inviolabilidade do direito à vida. Vou colocar esse termo. E para cá, o próximo tópico, vou colocar isso, né? Inviolabilidade do direito à vida. E o terceiro tópico, vamos colocar o que aqui? Vamos ver. A gente pode botar a questão da difamação, Código Penal, né? Vamos lá, o próximo tópico, difamação, que gera sempre isso, né? A difamação, Código Penal. Vamos fazer um resumozinho sobre tudo que a gente interpretou, né? Então, vamos lá. Artigo 5º. Ou a gente bota a Constituição Federal do Brasil
de 1988 assegura a liberdade de expressão contundentemente. Contundentemente. Pessoas vêm utilizando desse direito para praticar atos de vandalismo e que vêm a infringir os termos legais da própria lei. Vamos ver porque ficou vermelho aqui, né? Sendo assim, a gente volta aqui no resuminho. Livre manifestação, respeito, artigo 5º. Alguns crimes são cometidos, né? Então, vamos lá. Essa atitude leva à prática de alguns crimes, como discriminação, crime contra o patrimônio público, crime cultural, qual foi outro crime que a gente botou aqui? Crime contra a ordem pública. Por isso que é melhor fazer escrito, viu, gente? Que fica bem, vai ajudar bastante na hora de preencher aqui. Fica bem mais visível tudo que você anotou. Aí bota esses nomes tudo aqui, ó. Crime de terrorismo. Tudo que a gente colocou, a gente insere aqui no resuminho. E faz o resumo. Pronto, faz o resuminho. Associações você pode pegar acontecimentos. Tipo, invasão ao Congresso em Brasília pelos fanáticos seguidores do ex-presidente Bolsonaro. Né? A gente pode botar atos que protestam o resultado das eleições, sendo que essa segue um trâmite totalmente legal. Pode botar a questão da não aceitação da derrota nas eleições pelos bolsonarianos. Bolsonaros. Acho que o nome é esse, né? Pode colocar isso aqui também. Eu estou indo mais por esse lado, né? Quais são os objetivos, né, em relação a esse tema? Quais são os objetivos? Liberdade de expressão e ataques à democracia. Então, vamos lá. Primeiro, limitar o que abrange a liberdade de expressão
Aí você vem descrever como atos antidemocráticos não são considerados liberdade de expressão. Isso aqui é o que você pretende colocar na sua redação, tá? E aqui a gente coloca o que praticamente? Exemplificar casos de atos que vão contra a liberdade de expressão permitida na Constituição Federal de 1988. Tem mais 3 tópicos para a gente colocar, né? Pontuar os crimes que podem vir a ser delimitados com atos que vão contra a democracia. Conceituar com precisão o que é democracia. E o último tópico, vamos aqui, apresentar propostas que venham a minimizar essas ações. Pronto, a gente já colocou os objetivos. Então é isso aí. Aqui na parte da compreensão textual, você vai pontuar, vai escrever, né, os tópicos que vêm na sua mente em relação ao tema. Né, em relação ao tema. No caso aqui, eu utilizei o tema liberdade de expressão e ataques à democracia. O que foi que veio aqui na mente, pesquisando também? Em relação a esse tema, veio a questão da livre manifestação, veio a questão do respeito à Constituição Federal de 1988, a questão da liberdade de expressão que vem pontuada ali no artigo 5º da Constituição Federal do Brasil, veio a questão dos crimes que podem ser cometidos com a realização de atos que vão contra a democracia, como os crimes contra o patrimônio público, crime de cultural, discriminação, lesão corporal, crime contra a ordem pública, vandalismo, lei de crimes contra o Estado e a ordem política e social, tem o direito de insurreição, tem um crime de terrorismo também, né? Implica isso tudo. A questão do discurso de ódio também envolve, quando você vai contra a democracia, o discurso de ódio ele está presente. E a apologia à ditadura militar e desigualdade social. A gente vê isso muito quando a pessoa quer se utilizar da liberdade de expressão, se reunir em grupo, em ambiente público, né, na rua, para fazer uma manifestação, mas uma manifestação que vai contra a própria ordem da democracia, contra a própria lei brasileira, contra a própria Constituição Federal do Brasil. Então, geralmente, isso envolve muita apologia à ditadura militar e tem também a questão da desigualdade social em si, tá? E aqui são algumas reflexões que vocês vão fazer de acordo com o nível de abrangência. Eu vou até colocar depois aqui no PDF, antes de imprimir, vou botar uma mensagem de texto, assim, que eu acho que vai facilitar muito o entendimento. Aqui você vai fazer um resumo de tudo que você já pontuou lá em cima, né? Eu coloquei aqui o que diz a Constituição Federal, os crimes que podem ser cometidos quando você vai contra a democracia, né? Exemplifiquei alguns casos, então você pode botar isso daqui também, né? Na parte do resumo. Eu vou inserir aqui o que é que você pode botar no resumo, fazer uma introdução, citar leis, colocar exemplos, né? Fazer uma complementação, né? Isso tudo você pode colocar. Na questão das associações, você pode associar acontecimentos que aconteceu aí na realidade. Né? Eu botei a invasão ao Congresso em Brasília, botei atos
contra o resultado das eleições, a questão da não aceitação da derrota nas eleições. Então, eu botei isso tudo na questão das associações. E aqui na parte dos objetivos, você vai inserir o que você pretende escrever na sua redação. Né? Aqui, no caso, eu coloquei que eu pretendo delimitar o que abrange a liberdade de expressão, né? Descrever como atos antidemocráticos não são considerados liberdade de expressão, exemplificar casos de atos que vão contra a liberdade de expressão permitida na Constituição Federal de 88, pontuar os crimes que podem vir a ser delimitados como atos que vão contra a democracia, conceituar com precisão o que é uma democracia, e aqui eu coloquei apresentar propostas que venham a minimizar essas ações, né, dos atos contra democracias, né, ou seja, aqui os ataques a democracias em si, né, antidemocráticos. Então, dá para você fazer um bom embasamento. Eu vou entrar aqui na edição desse material, eu vou colocar mais textos aqui para ajudar vocês a preencherem essa tabela, além desse vídeo aqui explicativo, tá ok? Eu vou até salvar esse PDF aqui, porque eu vou depois gravar um vídeo, né, explicando como montar a redação sobre esse tema, né, depois de ter preenchido toda essa tabela aqui. Tá salvando. Vamos vir aqui no caderno de redação, modelo de redação, né? Eu vou colocar aqui. E o último vídeo é que eu vou gravar agora, como produzir a redação após aplicar a técnica gráfico-análise de redação. Aí, após isso, eu vou gravar o vídeo e explicar como é que a gente vai produzir essa redação. E eu vou colocar o link ali também. Totalmente ao vivo aqui, ó. Vocês vão acompanhar tudo. Esse caderno aqui, gente, é o caderno impresso que o aluno vai receber em casa depois que adquirir o kit dos cadernos pedagógicos. Ele recebe esse caderno em casa, né? Quando ele receber, ele vai me comunicar para receber todas as orientações do material online, porque vai ter um material de acompanhamento online também, para ajudar durante o treinamento. Esse é um treinamento que vai pegar tudo do básico até o avançado, é um treinamento bem detalhado mesmo, bem completo. Vamos ver se salvou, né? Então, enquanto salva, eu vou encerrar a aula aqui, tá? Para não ficar muito extensa. E eu retorno no próximo vídeo, onde eu vou gravar, né, a produção da redação depois dessa análise aqui, utilizando a técnica gráfico-análise de redação. Tá ok? Então é isso aí, vamos encerrar essa aula de hoje. Vamos aqui, ó. Então, mais um minuto, vamos cá, vamos.